Costa e eu quero conversar com você sobre maternidade. A maternidade é cheia de desafios, cheia de obstáculos, coisas difíceis para serem enfrentadas. Mas a mãe sabe dar conta e pode dar conta de todos esses obstáculos. Mas é muito triste encontrar mães que não se sentem aptas ou capazes, ou, como eu sempre digo, autorizadas para serem mães. Muitas mães se sentem desautorizadas, como se elas fossem incompetentes, incapazes de dar aos seus filhos aquilo que eles precisam. E sim, a mãe, ela tem o que o filho precisa. Toda mãe sabe o que fazer com seu filho. O que ela não sabe é que ela sabe. Ela não tem dimensão de tudo o que ela possui para oferecer para o seu filho, para ser a mãe perfeita para o seu filho. E ela já tem, só que ela fica confusa. Hoje nós vivemos em uma época de muita informação e as mães, elas são bombardeadas, muitas vezes até por causa do algoritmo das redes sociais. O seu celular, a sua rede social sabe o que mostrar para você. Então, desde a gravidez, o seu filho está crescendo e você vai sendo bombardeada por especialistas, pessoas que querem te convencer que sabem mais sobre o seu filho do que você mesmo. E por causa disso você fica confusa, porque quando aparece alguém dizendo que sabe do que o seu filho precisa mais do que você, logicamente você se sente incompetente. Eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. É claro, e eu não estou negando a necessidade de obter ajuda de um especialista, de ter ajuda de um profissional. Eu mesmo, como profissional, estou aqui fazendo justamente isso. Só que a ajuda que eu quero te oferecer não é dizer para você que eu sei algo sobre o seu filho que você não sabe, então você precisa me escutar. Muito pelo contrário. O que eu estou aqui é para te dizer, você precisa se escutar. Você precisa se ouvir. Porque há pouquíssimas décadas, os especialistas, os profissionais têm produzido conteúdo em forma de livros, em forma de estudo científico para falar da necessidade dos bebês, das crianças e dos adolescentes. Mas desde que o mundo é mundo, o ser humano tem se desenvolvido muito bem, diga-se de passagem, por causa de mães, e mães que criam bem os seus filhos. E as mães que criam bem os seus filhos não o fazem porque leram livros ao longo desses milênios, nem livros sobre isso existiam. As mães criam bem os seus filhos porque elas ouvem a sua própria intuição. Sim, elas ouvem o seu coração. Elas percebem nelas mesmas quais são as necessidades dos seus filhos e oferecem aquilo que elas acreditam que precisam oferecer. E têm acertado. Agora, desde que tanta informação tem aparecido, as mães têm errado muito, mas não porque não são boas mães, mas porque ficam preocupadas, elas ouvem esse ou ouvem aquele. E nós temos tantos exemplos disso, no que diz respeito à amamentação, ao desmame, ao desfraude, à introdução alimentar. E você vai ouvir um profissional que vai dizer, não, faça isso. O outro vai dizer, faça aquilo. E um profissional vai dizer, deixe o bebê no berço chorando. O outro vai dizer, não deixe chorando, pegue no colo. Aí o outro profissional vai falar os benefícios da cama compartilhada. O outro vai dizer o quanto faz mal para o desenvolvimento do seu filho ele dormir na sua cama. E aí você fica, e agora? Eu faço o quê? E é algo que eu sempre falo para as mães. Sempre que uma mãe me pergunta, Bruno, o que eu faço na hora em que o meu filho tá assim, na hora da birra, na hora que não quer comer, na hora que gosta do alimento, na hora que pede isso, o que eu faço? Eu sempre devolvo com a pergunta dizendo, o que você tem vontade de fazer nessa hora? É claro, gente, que existem as especificações, as exceções, quando se tem uma criança com uma necessidade especial, um filho com alguma síndrome, uma situação de catástrofe, enfim, né, uma situação muito difícil que não se sabe o que fazer.
e precisa de uma orientação ou de outra. Em casos específicos, precisa ouvir, né, um especialista. No caso de um bebê com tal situação, o que fazer é muito importante, claro. Não estou diminuindo, eu sou um profissional, né, que ajuda famílias. É claro que os diferentes profissionais têm o que falar, mas mesmo assim, tome muito cuidado para não ser invadida por um profissional que não deu à luz, que não amamentou, que não precisa acordar à noite, que não está com o bebê no colo. Ninguém tem maior conexão do que você com seu filho. Por isso, ouça profissionais, ouça. Posso comprar aquele curso online? Compre o curso online. Faz o que você achar que você precisa fazer, mas no final das contas, não coloque nenhum profissional, nenhum livro, nenhum e-book, nenhum curso acima da sua intuição. Porque você está conectada com seu filho. E a conexão que você tem com ele, ela tem uma voz superior a qualquer outra voz. E você vai acertar quando você seguir o seu coração. Esse excesso de informações serve na maioria das vezes para te convencer que você não pode ser mãe. E muitas mães chegam na fase da adolescência, que dizem por aí que é a fase mais difícil, dizem, e chegam nessa fase simplesmente não se sentindo autorizadas a serem mães. Então, na hora de falar, de dar um conselho, dar uma orientação, colocar um limite, dar um presente, ela simplesmente acha que ela não pode. Ela não pode porque ela é louca, porque ela é isso, ela é aquilo, ela não é neurocompatível, ela não é emocionalmente positiva, ela não é isso, ela não é aquilo, então ela não pode nada. Você pode, mãe. Você pode ser mãe. Ninguém sabe mais sobre os seus filhos do que você. Seja eles da idade que for. Muitas vezes você é levada a ter vontade de fazer uma coisa, mas faz aquilo que a pessoa da internet falou. Você tem vontade naquela hora que ouve ele chorar, de pegar no colo, mas fala, não, se eu fizer isso eu vou estar sendo assim, vou estar sendo assada. Esse não que você começa a pensar, muitas vezes é você sendo convidada a não ser você. E uma mãe que não é autêntica, ela cria, sim, filhos que não são autênticos. Se você não pode ser você mesma, você está ensinando a sua família que ninguém pode ser ali quem realmente é. Precisa ser outro, por medo de errar. O medo da mãe errar, no máximo, vai gerar um filho que tem medo de errar, medo de se arriscar, medo de ser ele mesmo. Então, mamãe, seja você.